A Argentina anunciou que vai pagar a dívida internacional com a moeda chinesa ao invés do dólar, e isso criou um bafafá internacional gigantesco. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu vim explicar essa história pra vocês. A medida ela foi divulgada pelo ministro da Economia argentino e também, só a título de curiosidade, é pré-candidato à presidência do país. Basicamente, gente, é o seguinte: a Argentina, assim como 99% dos países ocidentais, tem uma dívida com o Fundo Monetário Internacional. E vamos por partes que é pra ninguém ficar sem entender. O que é o Fundo Monetário Internacional? O Fundo Monetário Internacional, gente, é um órgão que basicamente tem a função de emprestar dinheiro para os países que são membros dele, para evitar crises econômicas, monetárias, cambiais, enfim. É basicamente para tentar manter o equilíbrio econômico internacional. Todo mundo já pegou empréstimo com o FMI, gente, inclusive a Argentina. E agora, o ministro, que eu falei pra vocês, anunciou que a próxima parcela que eles vão pagar dessa dívida que eles têm com o FMI, eles não vão pagar em dólar. Eles vão pagar em yuan, que é a moeda chinesa. E isso criou um bafafá internacional, principalmente porque a gente tá passando por um momento um pouco conturbado, em que os países do sul global estão cada vez mais se desprendendo dessa dependência que eles têm do dólar e se ligando mais à China. Essa dívida que eles estão pagando, gente, é lá de 2018. E na última semana houve uma negociação entre a Argentina e o FMI para eles conseguirem pagar essa dívida, eles meio que parcelar. E essa parcela vai ser paga em yuans. E Martina, qual que é o real impacto disso para as relações internacionais? Gente, esse tipo de coisa é muito simbólico. Não só simbólico, como na prática mudam algumas coisas. Por quê? Eu expliquei aqui algumas vezes, mas eu vou explicar de novo, porque se você caiu aqui de paraquedas, você não vai ficar sem entender. Basicamente, existe um paradigma de que o dólar é a moeda utilizada para transações internacionais. Isso está escrito em algum lugar? Isso foi definido em algum momento? Não. Mas os Estados Unidos é a hegemonia, o dólar é a moeda mais estável e mais forte, ela tem menos flutuações e por isso, na teoria, ela é a moeda mais utilizada. Mas isso, gente, não é uma consequência do poder dos Estados Unidos, é uma das causas do poder dos Estados Unidos. Você ter a moeda dominante é uma coisa que te dá muito poder. E a gente sabe que se tem uma coisa que os Estados Unidos não gosta de abrir mão, essa coisa é poder. Então, o que acontece quando os países como Brasil, Argentina e outros países da América do Sul, que é um continente enorme, e um continente que tem muito poder, principalmente na questão petroleira, na questão de agronegócio, na questão de recursos naturais, o que acontece quando esses países não só param de utilizar o dólar, como começam a utilizar a moeda chinesa? Cria uma tensão internacional, gente. Mas então os Estados Unidos vai começar uma guerra com a China e com a gente, porque a gente... Não, gente, calma aí. O que eu acredito que vai acontecer agora é a China e os Estados Unidos vão começar a brincar de quem é o pai preferido. Sabe quando os pais disputam pra provar pro filho quem é o mais legal? Então, vai ser muito interessante de se ver. E se você gosta desse tipo de conteúdo, quer atualizações sobre isso, e principalmente se você gosta dessas fofoquinhas internacionais que eu trago, me segue aqui na Rede Vizinha. É isso. Beijo.